Amados irmãos de jornada, Namastê. O tema hoje, como o irmão falou, psicosfera, campo de força espiritual. Vou pedir o auxílio de todos vocês, porque eu aqui, queridos irmãos, sou a boca que fala, mas a tarefa é de todos nós. Estamos em rede agora com irmãos em vários planos que estavam aguardando agora na matéria o trabalho se iniciar. Irmãos anônimos que com afinco, com amor, servem pela alegria de servir e amar e que irão conectar-se mais ainda conosco agora. E vai de nós aqui no plano físico até os planos do Cristo, o Senhor da vida em nosso mundo. Pedir a vocês, meus irmãos, nesse auxílio, que fechem os olhos. Divino Mestre Jesus, o Cristo do Pai, vamos agora em busca de Ti, no mais íntimo de nosso ser, Mestre, rogando que Tu possas resplandecer através de nós. E desta forma a vossa magnífica e poderosa manifestação de amor e verdade se ancorar no plano físico, não só em função de nós aqui reunidos, encarnados e desencarnados, Mestre, mas pedindo que essa poderosa energia possa transbordar, possa reverberar em muitos outros planos, indo sanear, levar alívio às dores, levar esperança, força a tantos irmãos de nossa amada família humana, encarnados e desencarnados, tão necessitados como nós. Pedimos, Mestre, que se for de sua vontade, que apesar do trabalho no plano físico se encerrar, que essa egrégora continue emanando o tempo que se fizer necessário segundo a sua magnífica vontade. Que seja assim feito. Graças a Deus. O querido irmão, quando começou a prece, ele já mudou a atmosfera daqui, da sala. Todos nós temos uma psicosfera. Alguns chamam de atmosfera espiritual, ambiência espiritual. E o que ela é? Ela é a emanação do espírito para o plano físico, à nossa volta. Fala assim em psicosfera como se fosse só uma ação da consciência, do pensamento. E no meu entender, o sentimento está junto. Do mesmo jeito que os físicos chegaram à conclusão que a entidade, espaço e tempo não são separadas, eles falam agora em espaço-tempo, também não podemos falar em pensamento sem sentimento. É pensamento-sentimento, é mente e coração unidos. E eu acho que quem melhor escolheu a palavra é um conhecido estudioso da espiritualidade chamado Hernando Guimarães, porque ele chamava de psicobiosfera. Ele incluía a parte física. Porque nessa psicosfera, nesse campo atmosférico à nossa volta, que é dinâmico, ele não é fixo. Ele oscila de acordo com o pensamento e o sentimento, e a gente oscila o tempo todo. De acordo com a sensibilidade mediúnica, ele tem cor, tem cheiro, tem temperatura, tem som e tem luminosidade. Ela é dinâmica e está sempre em movimento. Eu tenho uma e cada um de todos vós aqui, a sua. Mas juntos formamos uma psicosfera maior, que é a média de todos nós reunidos agora aqui no único propósito.
E o propósito inicial foi pedir a presença do Senhor da vida para mais ainda afirmar o que Ele nos disse. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei entre eles. Eu queria lembrar cada um de vocês que são a expressão do Cristo, para buscá-lo e fazer dessa egrégora muito maior do que normalmente nós produzimos. Ela, em nosso caso, precisa de cuidados, diferente de um Cristo, como Jesus, que podia ir a todo lugar, a qualquer canto, sem nenhum medo de interferência ou de influenciação de psicosferas exteriores. A dele era soberana, porque ele era aquele que fazia a vontade do Pai. Então a dele se impunha a todos. A nossa é frágil, porque ainda somos portadores de deficiências. E assim como se diz que numa batalha em que um castelo é sitiado por um exército do lado de fora, o exército dentro do castelo tem grande chance de vencer o exército lá fora, porque existe uma muralha a protegê-los e eles têm tudo que precisam armazenado, enquanto o exército lá precisa de ter uma logística para manter eles alimentados, para matar a sede, para manter eles descansados. Mas, queridos irmãos, basta que um inimigo esteja infiltrado dentro do castelo e a guerra está perdida. Porque este único indivíduo dentro do castelo, sabotando a porta, a guarda ou o que for, pode permitir que todo o exército lá de fora entre. Estou falando isso porque, apesar de termos essa psicosfera, irmãos, dentro nós temos sabotadores, dentro temos fraquezas que permitem que as ações e as energias deletérias lá de fora adentre a nossa própria psicologia e nos atinge. Porque essa deficiência que temos, essa é aquela fraqueza, quando se manifesta, abre uma brecha nesse campo energético. E aí, energias deletérias podem penetrar. O Cristo não tinha isso, ele era puro. Ele se cismava do Cristo mesmo antes da terra ter se formado. Ele não precisava desse cuidado. Nós sim precisamos. A psicosfera, ela é do indivíduo, mas ela é da família. A sua casa tem uma psicosfera específica, que é a somatória das psicosferas de todos os presentes, inclusive dos pets. Porque vegetais também tem. Eu não diria que no vegetal é uma psicosfera, porque ainda não há pensamento ali no vegetal. Existe sensação. Essa sensação que o vegetal tem, cria psicosfera. No animal já existe um embrião de psicosfera, porque já existe um pouquinho de consciência e sentimento. Mas o ápice somos nós. O ápice influenciador somos nós. Existe psicosfera no condomínio. Todos aqueles que fazem parte daquele convívio criam uma psicosfera específica. Assim é com o bairro, assim é com o estado, assim é com o país, assim é com o continente, assim é com o planeta. Tudo tem esse campo à sua volta. O mineral também o tem. O tratamento que o mineral, que os cristais nos fornecem, é exatamente quando, ao colocarmos próximo o corpo, sofremos a ação desse campo energético, dessa atmosfera que ele irradia. Entraremos agora em um momento tremendamente insalubre. E por mais que se pense que participar de uma forma discreta, tranquila, dos festejos que ora irão ocorrer, você não sairá imune. Porque, veja bem, tanto o homem que não liga para a higiene, como alguém muito higiênico, ao entrar no lodaçal, sairão como?
Um sairá diferente do outro. Entra um homem que tem cuidado tremendo com a higiene e outro que não. Os dois entram no lodaçal. Como saem os dois? Da mesma forma. Então não interessa o que você tem cultuado durante todo o dia. Se você é sinceramente um buscador da verdade, e mais do que isso, vivê-la. Ao se aproximar de ambientes insalubres, deletérios, você se contaminará. Você sofrerá a ação daquele campo energético que não é pequeno e não é fraco, de irmãos no plano físico e no plano espiritual, em completo desajuste mental, emocional, com viciações, com sentimentos tremendamente doentios, devassos, promíscuos. Então, se você sinceramente busca a manutenção dessa sua psicosfera, é preciso saber aproveitar o momento agora para recolhimento. Não estou aqui impondo nada, mesmo porque eu não sou aqui um professor. Eu não estou dando uma aula sobre psicosfera. Temos professores tremendamente competentes aqui em nossa escolinha para fazer um estudo específico. Estamos aqui em reflexão. Para falar a verdade, o grande aproveitamento num momento como esse são os insights. Você sabe o que significa a palavra insight? É uma palavra em inglês, né? Significa iluminação interior. Mas não é se iluminar interiormente, é um flash. O insight é você estar lendo um livro, você está ouvindo uma palestra, você está vendo um filme, de repente dá um flash e você percebe uma coisa da tua vida. Uma coisa do teu cotidiano, uma experiência passada, um detalhe que você não tinha percebido antes. É como você está dentro de um lugar tremendamente escuro, cheio de escombros, como é a nossa vida. Porque escombros emocionais e mentais nós estamos cheios, em virtude do nosso passado em desequilíbrio, até hoje. Então você está naquele completo escuro. Imagine que naquele momento de escuro surge um flash rápido e você identifica uma coisa diante de você. Uma cadeira, de cabeça para baixo. Você não lembra mais do restante, mas você fixou onde estava olhando. Você pode ir tateando até fazer o quê? Encontrar a cadeira e botar no lugar, não é isso? Então o insight é isso. No momento de uma palestra, no momento de um livro, de alguma coisa, normalmente você tem insight. Você vê situações suas com alguém, você vê um momento da tua vida, e aí você percebe, eu não tinha visto dessa forma. Essa é a coisa a ser trabalhada. Essa é a percepção. Esse é o grande trabalho enquanto a gente participa de um trabalho como esse aqui. Para falar a verdade, esse tipo de trabalho, sabe o que é? É para manter os nossos personagens, o ego, em silêncio e voltado para dentro. Porque o ego está sempre ocupado com as coisas do mundo. E aí você deixa de perceber as coisas íntimas interiores. Num momento como esse, os egos todos se veem obrigados a estar pesquisando e percebendo as coisas mais subjetivas. Olha que momento especial de um espírito, ou espíritos tremendamente evoluídos, o impacto, porque a nossa psicosfera, ela está sempre auto se influenciando, mutuamente, o tempo todo. E agora, quando esses espíritos são de uma outra estirpe mais elevada, eles causam impactos que podem repercutir até hoje. Imagina quando o Gandhi foi entrevistado, e aí perguntaram para ele assim: Senhor Gandhi, o senhor perdoou todos aqueles que o magoou? Todos aqueles que o prenderam, que caluniaram, que falaram mal do senhor? Ele simplesmente falou: não, eu não perdoei ninguém. O repórter se surpreendeu. E aí ele disse em seguida: não perdoei ninguém porque eu nunca fui ofendido. Compreende o que é isso? Não interessa aquilo que foi feito com ele pelos outros. Ele nunca viu aquilo como ofensa. E não te precisava perdoar.
não se sentia ofendido. Ou uma Madre Teresa de Calcutá, no momento em que um grupo de empresários que viam Madre Teresa de Calcutá como entretenimento, viajavam para Calcutá e ela era entretenimento, não tinham a sensibilidade de perceber diante de quem estavam. E aí foram visitar aquele grupo de empresários. Ela estava cuidando, como sempre, de pessoas com gangrena, com lepra, roída de rato. Aquilo que normalmente nosso instinto de preservação faz com que a gente se afaste, por medo e proteção, autoproteção, né? É um instinto de proteção. E aí um deles falou assim: ora, madre, eu não faria isso nem por $1 milhão. Ela se virou, olhou para ele e falou: eu também não, meu filho, isso só pode ser feito por amor. Nossa, vocês imaginam o impacto dessa onda, porque ela não falou da boca para fora. Ela foi fundo no amor, sincero e desinteressado pela dor do outro, porque o outro é o Cristo, como ela, a doutrina dela. Ela emanou uma onda poderosa. Eu acredito que esse que fez essa pergunta não voltou para casa mesmo, porque por mais que ele agora, naquele momento, era um homem ainda muito materializado, ignorante, a sua natureza é divina. E ele nasceu e foi criado pelo Senhor da vida num sopro, para quê? Amar e compreender. Apesar dele não estar vivendo naquele momento, ele tomou um baque. Porque o que ela emanou do coração como onda no psiquismo da atmosfera dela, não ficou ao redor dele, foi ao coração, foi ao íntimo dele. Ou então, uma mulher fantástica, magnífica, que na época do Cristo, logo em seguida, presa como cristã, era uma romana, era uma mulher de alta sociedade, e que, ao perder o marido, para não se subjugar aos convites para se tornar amante, e seria abusada por militares romanos, sacerdotes, e todo mundo que a procurava, aceitou viver uma vida que viviam os escravos para sustentar a si e o filho, para não abrir mão da moral, da ética, do respeito a si, o amor próprio. Joana de Cusa, a esposa de Cusa, administrador do Palácio de Herodes. No final ela é presa com o filho, já idosa, por ser cristã. E aí junto a outros cristãos, amarrado à madeira, junto com seu filho, depois de surrada durante horas, espancada, depois de assistir seu filho ser espancado diante dela, quando o centurião resolve atear fogo às suas vestes, assim como em todos os cristãos, ele atia fogo a ela. Quando o fogo está envolvendo ela completamente, ele ri e diz: foi isso que teu Jesus te ensinou a morrer? E ela, no meio das chamas, disse: não, ele também me ensinou a te amar e perdoar. Naquele momento, do coração dela, que não falava da boca para fora, não era demagogia, ela emanou uma onda poderosíssima do Cristo que estava nela. Esse romano não foi mais o mesmo. Ele deve ter se chocado com a coragem dela. Uma coragem que possivelmente ele, como um guerreiro, não tinha. De, no momento de dor insuportável, ainda buscar falar palavras e sentidas com tanta profundidade. Até hoje, essa psicosfera, essa onda que ela criou, me toca. Porque enquanto eu estou falando aqui, imaginando a cena, isso toca em mim. Assim como a história de Gandhi me toca profundamente. Eu já vi aquele filme mais de 100 vezes. Toda vez me emociono. Sabe por quê? Um repórter escreveu assim: é deveras estranho que o maior cristão de nossa época seja um pagão. Porque apesar dele não ser cristão, ninguém viveu tanto o Cristo como ele, como na rinça, a não violência. A psicosfera dele era tão poderosa que levou outros voluntariamente a se unir a ele nesse movimento de não violência, a ponto de aceitarem serem agredidos sem devolver a agressão.
E Gandhi tinha uma psicosfera poderosíssima. E ele expressava isso com palavras. O que ele era, ele expressava com palavras. Tem um pensamento dele que eu nunca esqueço. Ele dizia assim: quando eu for incapaz de praticar o mal, quando nenhum pensamento áspero ou arrogante conseguir abalar por um momento sequer o meu pensamento, só então e não antes a minha não violência conquistará o coração de todos. Ele disse que ele precisava realizar nele, em mais alto grau, a não violência, inclusive a incapacidade de pensar no mal. E que nesse momento ele iria convencer outros, e assim o fez. Porque na história de nossa humanidade, não existe uma nação que foi liberta do jugo de outra nação poderosíssima sem que houvesse uma guerra. Tem algum historiador aqui em sala? Algum professor de história? Eu queria que tivesse. Eu ia perguntar, eu queria que ele me mostrasse uma nação que se libertou do jugo de outra poderosa sem que houvesse guerra. Apenas com a imposição moral. Ele convenceu os indianos a se portarem de uma forma tão elevada nos sentimentos, nos pensamentos, nas palavras, que a Inglaterra se viu envergonhada por tentar, com a violência, com a truculência, forçar aquele povo a se subjugar. Eles não se subjugaram, eles se rebelaram, não aceitaram mais as regras que eram impostas pelo povo inglês. Porque a Ahimsa era pacífica, mas não era nem covarde, e também ela não era omissa. E assim eles se impuseram. O Cristo espera que agora, nesse momento de transição, nós sejamos capazes de produzir a regeneração. Eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Existem irmãos já no mundo vivendo em regeneração. A psicosfera desses já estão em vibração de regeneração. Não estão esperando o planeta chegar ao plano de regeneração. Estão realizando. E existe um detalhe dessa psicosfera que você tem. Ela atrai o que é igual e repele o que é contrário. Há pessoas que estão agora no mundo e apesar de estar com tantas coisas acontecendo à sua volta, não estão vivendo em si, diretamente, as coisas que estão acontecendo no mundo. Há pessoas que foram nascidas e criadas no Rio de Janeiro, que não estavam em redomas de vidro, mas muitas das coisas que acontecem com o povo aqui, não aconteceram com essas pessoas. Escolhas. O que sente, o que pensa, o que fala e como age, está em você como campo energético. E ela faz com que você, ao entrar em ambientes que destoam, você sinta. Cabe a você fazer a escolha. Não vou ficar aqui. Esse ambiente é diferente. Então tem muitas pessoas que pela escolha não passaram quase nada do que acontece conosco aqui no Rio de Janeiro. De todos os malefícios que acontecem. Escolhas. Você vibra isso em você. Para a verdade, ele é um campo de leitura do outro. Ele é um campo de leitura. Na regeneração, sabe como serão feitos os diagnósticos? Acabou aquilo de biópsia. Tirar sangue. Ao examinar o campo correspondente, por exemplo, o campo que refere-se à biologia, a parte biológica, você terá a leitura de todo o teu organismo físico. Toda. Não iremos nem fazer estudo na genética. Ao você ter acesso a essas várias camadas
vários campos que consistem na tua psicosfera, você vai identificar o problema. Assim como o tratamento não será também invasivo, como a gente tem, cortar, não. Vai ser um trabalho de consciência, de sentimento, prescrito, que ao ser cumprido, criará harmonia. E repercutirá com certeza onde? No corpo. Porque o que acontece do corpo vem da onde? Do espírito para o corpo. É psicossoma. Alguém com raiva durante longo tempo, com mágoa, pode criar um problema cardíaco. Não é assim? Precisamos ter cuidado com a nossa psicosfera. Ela muda o tempo todo, ela é dinâmica, se movimenta o tempo todo. Ela não é igual e uniforme em todo você, de acordo com o problema que você tiver, se for físico. Nós trocamos e influenciamos um ao outro. É permanente. E quando você está num ambiente deletério, é como eu falei, não interessa que você tenha uma conduta maravilhosa, mas ao adentrar em lugar desta forma, você não sairá ileso. Tem uma forma também de ser usada muito eficaz. Todos nós temos obsessores, de um jeito ou de outro, ou espíritos que nos acompanham por curiosidade, ou que acompanham apenas para se divertir conosco. Alguém que gosta de higiene, de limpeza, suportaria estar perto de um caminhão de lixo onde o chorume é muito forte? Alguém ficaria próximo? Olha, eu moro no estado dos Bandeirantes, tem um depósito de lixo bem no meio do caminho. Às vezes, quando eu venho, que o caminhão de lixo está, às vezes, fora de vista, eu já sei que tem um caminhão de lixo à frente. E aí eu fico desesperado, ou para ele sair do caminho, ou para mim passar para ele, para me livrar desse cheiro. Bom, se isso funciona conosco, com higiene, imagina quem ama, se esforça por estar pensando e sentindo amor, exercitando a paciência, exercitando a compaixão. Será que uma entidade que não gosta nem de ouvir a palavra amor, que não tem paciência, é tremendamente irritadiça, se sentirá confortável em acompanhar você? Então essa é uma das maiores defesas. Para falar a verdade, a maior proteção que nós temos é o que nós somos. Alguma entidade que não suporta ouvir falar do Cristo, suportaria estar aqui agora? Alguém precisaria tirá-la daqui? Não. É como você está diante de uma música que você não suporta. Aquilo vai criando dor de cabeça, tu vai passando mal, só tem mais saída. Fazer o quê? Sair do ambiente. O problema é que os irmãos que nos acompanham, nós somos semelhantes a eles. Ainda sentimos inveja? Ainda somos falsos? Ainda somos incapazes de perdoar? Somos preconceituosos? Por isso que eles têm acesso a gente. Eles não se sentem desconfortáveis ao nosso lado. Para a verdade, às vezes eles são mais sinceros do que nós. Porque nós fingimos para o outro. Temos uma máscara no rosto e não demonstramos para o outro. O espírito não. Do outro lado, eles se vê quem são. Quando estamos fora da carne, todos veem quem você é. Não há como esconder o que você é. Todos veem em você, são capazes de ler em você. A gente ganhou a oportunidade de se esconder para aprender e mudar, para evitar essa vergonha do outro lado. Mas a gente sempre passa essa vergonha do outro lado. Porque quando chega do outro lado, a gente toma diante de nós e todos sabem quem somos. Está impresso nesse campo vibratório, nessa psicosfera nossa, quem somos. O que ainda temos de fraqueza. E o que temos de virtude. Pouco ou não, nós temos. A gente sempre fala na sala 11, você quer se livrar da compulsão, torne-se companhia desagradável para o teu obsessor. Imagina um obsessor que gosta de bebida alcoólica, que gosta de droga, acompanhando um vegetariano que só bebe suco. Eu acho que só ver ele vai passar mal.
Só de ver o obsessor já comer, ficar tão irritado, passa mal. Dá nojo, deve até fazer vômito. Então, façamos de nossa psicosfera um campo real de proteção. Agora, ele precisa ser de manutenção. Não é como o filme, desenho que a gente vê, o cara forma um campo, e independente do que ele sente e pensa, aquele campo protege ele. Não, nosso campo é dinâmico. Ele precisa que você permanentemente cuide, através do que você sente, do que você pensa, do que você fala. A ideia aqui da prece foi mudar o campo vibratório nosso, mudar a psicosfera. A gente mudou aqui. Cada um de nós aqui contribuiu com essa mudança. Ele, ao iniciar a prece, já deu um tom no campo vibratório de todos nós juntos, na psicosfera de todos nós juntos. Eu queria fazer um acréscimo e fiz com a ajuda de todos vocês. Agora é preciso que a gente saiba fazer isso, porque se você está lá fora e aí você percebe que aquela coisinha feia, aquele inimigo atrás dos muros, dentro do castelo, começou a aparecer, só tem um jeito de você recolher ele e prendê-lo. A prece. Faça a prece e esse inimigo dentro dos muros do castelo, ele se vê recolhido e impossibilitado de abrir os portões para que o exército lá de fora entre. A prece é o recurso. Enquanto você não realizou completamente a mudança dessa fraqueza, não superou quando ela surgir, a prece é o recurso. Muda a psicosfera. Uma vez, próximo ao carnaval, eu estava num carro com uma vidente, minha esposa, na Sernambetiba. Era véspera de carnaval, estava na Sernambetiba. E de repente ela ficou olhando para o mar com os olhos vidrados. Eu já estava acostumado com esse tipo de comportamento. Sabia que ela estava vendo alguma coisa. Em seguida eu perguntei, o que você está vendo? Ela falou assim, Odilon, você não tem ideia do que eu estou vendo, vindo sobre o mar. Uma quantidade enorme de entidades monstruosas, em equipamentos que parecem barco, não sei o que é aquilo. Tudo vindo para a orgia desequilibrada do carnaval. Estão vindo de outros lugares do planeta para cá, se somar, porque aqui vira um polo de energia deletéria no físico, inimaginável. E aí ela começou a se sentir muito mal, pediu para ir embora. A praia deixou de ser desagradável, deixou de ser agradável. Eu trouxe aqui uma coisa para que vocês possam ter uma ideia da ambiência do carnaval. E olha que isso aqui é só um entre tantas outras falanges de espíritos em desequilíbrio que estarão presentes. Porque aqui não está falando dos devassos, aqui não está falando dos criminosos agressivos, homicidas. Não. Aqui está falando dos mistificadores, os zombeteiros. Acredito que no meio deles é o mais suave. Mas olha essa descrição. Quem quiser com detalhes, tá? Está no livro Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Tá? Todos sabem quem é? A dona Ivone do Amaral Pereira escreveu Memórias de um Suicida. Era uma médium fantástica, muito austera, muito séria, não gostava de brincadeira. Muito disciplinada. E ela nos conta essa experiência aqui. Ela esteve numa casa onde uma menina de 10 anos, volta e meia, tinha comportamentos excêntricos e bizarros. Ela fazia careta, ela dançava as danças obscenas, ela falava coisa vulgar, chocava todo mundo. Mas que em dado momento, estudiosa, tranquila, serena, nada a ver. Influenciação espiritual, porque ela, antes de encarnar, se envolveu com os zombeteiros, participou do grupo. E agora, depois dela se arrepender daquele envolvimento e ter encarnado, eles não queriam abrir mão dela, queriam que ela voltasse para o grupo. Ia perseguiam na casa. Olha só, isso aqui é uma casa, tá? Eu não estou falando de um bairro, uma rua inteira, não. É uma casa só. E para tentar atormentar e buscar essa menina. Escutem só a descrição.
das criaturas, revestidas de meias berrantes, tortas, deformadas, suas cabeleiras diziam-se postiças, excessivamente abundantes, caindo em manto pelas costas e ombros e semi-ocultando o rosto. Excessivamente ralas, mal endurecidas, revestidas de arame, ruivas, eriçadas para cima ou para os lados, até o horrível, negras, amarelas, roxas, vermelhas, verdes, o que, ajuntando a indumentária extravagante, as tornava verdadeiros fantasmas assombradores. Algumas dessas pobres criaturas traziam capas escarlates, recamadas de guizo, ou listrada em cores vivas, pés enormes, calçados de botas ou sapatos muito pontudos. Observar em espíritos encarnados, mesmo em estado de transe. Tocavam flautim, muitos primitivos e pequenas gaitas próprias de crianças, dançavam desagradavelmente, notando-se que o faziam com ares de provocação, mostrando da filosofia trejeitos, caretas, carrancas horripilantes à guisa de sorrisos. Outras entidades apresentavam com gorros, becas, funis de bolas, pendentes ou faixas de fitas, chapéus de 3 bicos, em abas enormes ou copas excessivamente altas. Como gostariam de ostentar os carnavalescos humanos? Acreditamos mesmo que tais falanges influenciam durante o carnaval os incautos que se deixam arrastar pelas paixões de Momo, impelindo-os a excessos lastimáveis, comum por essa época do ano, e através dos quais eles próprios, espíritos, se locupletam de todos os gozos e desmandos materiais, valendo-se, para tanto, das vibrações viciadas e contaminadas de impureza dos mesmos adeptos de Momo, aos quais se agarram algumas feias criaturas espirituais, trazendo feições ainda mais singulares, completamente impossível a um cérebro engendrar, a qual seria, antes de tudo, grotesca e cômica. Não foram a dramaticidade que, em essência, conserva, com a possibilidade de levar à loucura alucinatória, não apenas os espíritos recém-desencarnados, que caem em suas garras, no além-túmulo, mas também pessoas encarnadas, que por elas se deixam influenciar até a possibilidade de enxergá-las com frequência e plenamente se afinarem por isso mesmo com suas vibrações. Olha esse detalhe aqui. As entidades em apreço iam e vinham pela casa. Ocultavam-se uma das outras atrás das portas, por baixo das mesas e das cadeiras, com quem brincasse, de esconde-esconde. Batiam-se mutuamente com socos, pontapés violentos, pavorosos, o que as levava a gritar e a chorar. Davam saltos altíssimos, como se fossem acróbatas. Cabriolavam, faziam pirueta de todos os modelos, caminhavam sobre as mãos, com os pés voltados para cima, quais palhaços no picadeiro de um circo de diversão. Penduravam-se as bandeiras das portas, rindo-se as gargalhadas, num buliçoso ensurdecedor, o qual ouvíamos como se tratasse de rumores. Pregavam dentadas umas nas outras, puxavam os respectivos cabelos aos berros, cuspiam-se reciprocamente, quase moleques que brigassem, choravam de dor, corriam atrás do agressor, esbofeteando-se mutuamente, vestiam-se grotescamente, eram como se carnavalescos fantasiados, vestes extravagantes, cores muito vibrantes, brilhando guizos, quase bufões medievais, alguns berrantemente listrados. Outros apresentavam brusões ou camisões excessivamente grandes no corpo, enquanto ainda outras com calções curtos e muito apertados deixavam à mostra pernas marmóreas e com que sequência e com ressequidas verdadeiros caniços ou muito grossas. Aí olha o que aconteceu. A Ivone, assistindo a eles, sorriu. O mentor dela chegou para ela e disse isso aqui, ó.
Rir-se é aplaudir, louvar seus atos e, portanto, afinar-se com eles. Haverá troca de vibrações e, de qualquer forma, estabelecerá o malefício. Será necessário a você, como ao espírito diante deles, o domínio de toda e qualquer impressão ou emoção. Um equilíbrio isolante que traduz superioridade moral. Simplesmente rir e achar graça já era conexão. E você estava sujeito a ficar nas mãos da influenciação deles. Isso aqui é uma casa, e eles estavam em busca de uma menina. Alguém consegue imaginar um carnaval onde muito mais do que só os zombeteiros estarão as entidades com viciações inimagináveis, sexuais, coisas que a gente nem no plano físico é capaz de manifestar. E aqueles que lá estarão assistindo. Ah, não, vou assistir pela televisão. Se você olhou e sintonizou, não existe distância para vibrações. A distância para vibração, ela não existe espaço nem tempo para vibração. Se você assiste em casa e conecta, você em casa vai ser influenciado. E você leva um tempo para se livrar. Isso se eles não se interessaram por você e acompanhar você dentro do teu lar. Assim como queriam essa menina de qualquer jeito. Vamos tomar cuidado. Vamos nos proteger. Se queremos estar na regeneração, começamos a fazer a regeneração agora. Não se trata de julgar esses irmãos, tá? Quando estávamos em capela, nós éramos esses. Quando estava no plano espiritual e quando estava no plano físico. Lá devia ter uma festa louca dessa também, de desequilibrados. Mas vindos para cá, maduros e arrependidos por tanto sofrimento que nós escolhemos passar, estamos despertando. Vamos olhar nossos irmãos não para julgá-los, mas com compaixão, porque eles são nosso passado. O que não significa omissão, nem complacência, nem covardia diante deles. Gratidão pela presença de vocês. Como somos abençoados. A oportunidade de estar diante de várias manifestações do Cristo. Poxa, John, tu vai falar esse negócio de novo? Toda hora tu fala isso. Olha, irei falar até que um dia, mais do que falar e um pensamento, isso seja um sentimento vivo de que eu estou diante do Cristo. Até que, como Paulo disse, eu possa estar diante dele face a face. Amados irmãos, namastê.